Fala galera, eu sou o professor Sandro Carvalho e hoje vamos resolver só questões de circunferência que já caíram na prova do Fuzileiro Naval. Então, questão 1 fala o seguinte: em uma circunferência cujo diâmetro é 0,8, o valor do raio é. Então, é uma questão bem antiga aí, né? Com aquele conceito bem inicial de circunferência, que é a circunferência. Não precisa nem desenhar, pô. Era só lembrar do conceito, ó. O diâmetro, ele é o dobro do raio, né? Ou seja, o diâmetro é a maior corda da circunferência que divide ela ao meio. Então, se o diâmetro é 0,8, ó, o raio é metade, ó, 0,4, 0,4. O diâmetro é 0,8, gabarito letra C. Beleza? Questão 2. A distância do centro de uma circunferência a uma reta tangente a ela é 4,5 centímetros. O que seria isso, Sandro? Olha só. Eu tenho uma circunferência e uma reta tangente a ela. O segmento de reta que vai do centro da circunferência até a reta tangente é o raio. E além disso, né, ele forma 90 graus quando toca a reta tangente no ponto de tangência. Esse aqui é o raio, tá? Então, o raio é perpendicular à reta tangente no seu ponto de tangência. Uma outra propriedade que você pode guardar aí da aula de circunferência. Isso aqui é o raio, 4,5. Então, o diâmetro, ele é o dobro do raio, cara. Se o raio é 4,5, o diâmetro é 9, ó. 2 vezes 4,5, 9. 9 centímetros aí é o valor do diâmetro. Gabarito letra A. Questão 3. Uma circunferência possui 48 centímetros de diâmetro. Então, tem uma circunferência cujo diâmetro dela vale 48 centímetros. Então, o diâmetro é 48 centímetros. Se ele vale 48, o raio, por exemplo, ó, 24 centímetros e 24 centímetros. Aí a questão fala para a gente o seguinte, ó, que sabe-se que a distância do centro a uma tangente no ponto de contato é representado por 2 quintos de x. Olha só, existe uma reta tangente que passa aqui, ó, por exemplo, aqui, ou aqui, enfim. Aonde ela passar, se eu traçar o raio, né, vai ser 24, tá? Então tá aqui a reta tangente. E essa distância aqui, que é 24, ela também vale 2 quintos de x, de acordo com o enunciado. Qual é o valor de x? Então eu sei que 2 quintos de x é igual a 24. Ó, esse 5 eu vou multiplicar aqui, ó. Então, 2x é igual 5 vezes 24, 120. X vai ser igual a 120. O 2 está multiplicando, passa dividindo, ó. X igual a 60. Gabarito letra C. Beleza? Questão 4. O quadrilátero abaixo, o quadrilátero ABC da figura abaixo está circunscrito qual seu perímetro? Beleza. Então, para achar o perímetro, eu preciso saber o valor de P, beleza? Então, vou chamar aqui, eu vou chamar de primeiro passo e aqui segundo passo. O meu segundo passo seria o perímetro, ele que é o perímetro. Mas o que seria perímetro? Somar os lados. Olha só, em relação a P eu tenho 1, 2 mais 2, 4, 5. 5P mais, ó, 1 mais 3, 4. Isso aqui seria o perímetro. Mas eu preciso saber o valor de P para achar o perímetro. E existe um teorema chamado Teorema de Pitot. Então, teorema de Pitot, que diz o seguinte: para um quadrilátero ser circunscrito, a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros também opostos. Ou seja, se eu chamar aqui de contrabase, está vendo? Ó, 2P mais P tem que ser igual a P mais 1 mais P mais 3. Então seria o seguinte, ó, vou escrever assim, ó, o lado AD, por exemplo, mais o lado BC é igual a o lado AB mais o lado DC. Tá? Você podia ter começado aqui, ó, AB mais DC é igual a AD mais BC. Tanto faz, tá? Quem é AD? 2P. Quem é o lado BC? P.
Tem o lado AB, P mais 1. Tem o lado DC, P mais 3. Então aqui eu tenho 2P mais P, 3P. Aqui eu tenho ó, P mais P, 2P. E 1 mais 3, 4. Beleza? Vou passar esse 2P para lá. 3P. Aí vim aqui negativo, ó, menos 2P igual a 4. 3P menos 2P, P. P igual a 4. E agora eu vou achar o perímetro. Ó. 5 vezes 4 mais 4. 5 vezes 4, 20. Mais 4, 24. Que é o nosso gabarito aqui, letra A. Beleza? Questão 5. A hipotenusa de um triângulo inscrito em um semicírculo mede 42 centímetros. Beleza, olha só. Vou desenhar um círculo, tá? Mas ele falou semicírculo, não tem problema não. Desenhar um círculo e o que ele fala? Ele fala que eu tenho um triângulo, ele fala hipotenusa, então esse triângulo é retângulo. Toda vez que eu tiver um semicírculo ou um círculo, a hipotenusa, se o triângulo for retângulo, a hipotenusa é o diâmetro, tá? A hipotenusa é o diâmetro. A hipotenusa é o diâmetro. Vou até apagar aqui essa parte aqui, temos o semicírculo. Então, lembrando, ó, se você tiver tanto um círculo ou um semicírculo, se o triângulo for retângulo, a hipotenusa é o diâmetro. Não esqueça isso, beleza? A hipotenusa ali é o diâmetro. Então, aqui seria 90 graus, e a nossa hipotenusa é o diâmetro, e está valendo 42 centímetros. Ele quer saber o raio é metade, então é 21 para cá, e 21 para cá. Beleza? Então, o diâmetro, se o triângulo for retângulo, o diâmetro é a hipotenusa. Guarda isso. Então, já que ele quer o raio à metade, gabarito letra B. Questão 6. Duas circunferências se tangenciam internamente. Então, aquele tópico de tangentes internas, tá? Então, tenho duas circunferências, que são tangentes internas, tem uma circunferência maior e tem uma menor. Deixa eu tentar fazer aqui. Deixa eu aumentar só um pouquinho mais. Tá? Então elas são tangentes ali. O que acontece, né? Então, eu tenho um raio de uma, né? O raio de uma é 9 meios do raio da outra. Então, esse aqui é o raio da menor, tá? Deixa eu colocar aqui o raio da maior até aqui assim. Aqui é o centro da maior. Em vermelho ali é o raio da menor, tá? O raio da maior. Eu tenho um raio da menor ali. Aí ele fala que se o raio de uma é 9 quintos do raio da outra, a distância entre os centros, né, é 28, o raio da maior é. Então aqui é a distância entre os centros, ó. Essa é a distância entre os centros. A distância entre os centros é 28 metros, né? Ele quer saber o raio da maior. Olha só, se concorda comigo, se você não lembrasse da fórmula, assim, enfim, você tem o seguinte, ó. O raio da maior, ele é igual ao raio da menor, mas a distância entre os centros aqui. Então você concorda comigo quando elas são tangentes internas, a distância entre os centros é o raio da maior menos o raio da menor. Beleza? É isso que está falando para a gente. Então, toda vez que ela for tangente interna, a distância entre os centros dela é o raio da maior menos o raio da menor. E essa distância é 28, ele coloca para a gente, e o raio de uma é 9 meios do raio da outra. Então, eu sei que o raio da maior é igual a 9 meios, né? 9 meios do raio da menor, tá? Então, eu sei o seguinte, que R menos Rzinho é igual a 28, que é a distância entre os centros. O raio da maior é 9 meios do raio da menor.
Como você sabe isso, Sandro? Porque olha só, 9 meios é 4,5, tá? Então tem como a menor ser 4,5 da maior, tá? Aqui eu tenho, ó, 28. Vou multiplicar tudo por 2 para acabar com esse denominador 2 aqui. Ou tiro o MC, tá? Ó, 2 vezes 9, 18, por 2 dá 9. Então 9R. 2 vezes R, 2R. 2 vezes 28, 56. Quanto é 9 menos 2? 7. Então 7R é igual a 56. Beleza? Aí ele fala pra gente o seguinte. Então, o raio da menor é 56 dividido por 7. O raio da menor é igual a 8, tá? Aqui tá só um pouco fora de escala a nossa figura. Esse aqui é o raio da menor, é isso que eu quero. Chama aqui de primeiro passo. Segundo passo, que é o raio da maior. Só que o raio da maior é 9 meios do raio da menor. Então aqui você vai ter, ó, 9 vezes 8, 72, dividido por 2, que dá o quê? 36. Esse é o raio da maior, gabarito letra C, tá? Questão 7. Então, se você olhar para a figura aqui, você tem duas circunferências tangentes externa, tá? Então, aqui, ó, na figura acima, as circunferências de centro A e B tocam-se no ponto O. Então, assim, toca no único ponto aqui, que é nosso ponto O. Pera, esse aqui é o ponto O. E esse ponto é o ponto de tangência, são tangente externa. A distância entre os seus centros, né, a distância entre os centros é igual à soma do raio, o raio da maior mais o raio da menor. Ele quer a distância entre a B, que é a distância entre os centros. Então, a distância entre os centros é o raio da maior mais o raio da menor. Tá? Quando elas são tangente externa, é a soma. Tangente interna é a diferença. Tá? Então, está dando 8. Então, gabarito letra C. Questão 8. Duas circunferências se tangenciam externamente se o raio de uma é 3 quartos do raio da outra e a distância entre seus centros não é fé, não é, né? É 14 centímetros. Qual o raio do menor? Qual o raio da menor? Então, olha só, vamos colocar a figura aqui. Então, olha só, são tangente externa, tem um único ponto em contato. Aqui eu vou chamar de raio da menor, raio da maior. Então, a distância entre os centros eu tenho o seguinte, ó, que o raio da maior mais o raio da menor é igual a 14 centímetros. Aí ele fala o seguinte, se o raio de uma é 3 quartos da outra. 3 quartos é menos de um inteiro? Então quer dizer o seguinte, que o raio da menor era 3 quartos do raio da maior, tá? A menor que é 3 quartos do raio da maior. Beleza? Olha só, vou fazer o seguinte. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou ter que 3R é igual a 4R. Confere? Também vou ter que o raio da maior é 4 terços do raio da menor. E vou substituir. Fazendo isso, eu já acho o raio da menor que eu quero. Ó. O que é o raio da maior? É 4 terços do raio da menor. Mais o raio da menor, igual a 14. Tá? Ó, vou multiplicar a equação toda por 3 para assumir com esse denominador aqui. Ó, 3 vezes 4, 12, dividido por 3 vai dar 4. Então, 4, raio da menor. 3 vezes R, 3R. 3 vezes 14, 42. Porque a soma vai dar 7. 7R igual a 42. R igual a 42 dividido por 7. R igual a 6. Então, o raio da menor vale 6. É o que eu quero, letra D. Questão 9. Duas circunferências se tangenciam externamente se o raio de uma é 4/500 do raio da outra e a distância entre os centros é 18 centímetros. Qual o raio da menor circunferência? Cara, vou colocar a figura aqui igual da outra vez. Tá? Ó, são tangente externa, tem um único ponto de contato, ó, tá vendo? E você tem o raio da menor, raio da maior. E a distância entre os seus centros é a soma deles. Eu já tenho o seguinte, ó, que R mais R é igual a 18. Vai ser uma solução um pouquinho diferente e é a que uma das que eu mais gosto desse tipo de questão. Ó,
Você consegue observar que isso aqui é a razão entre os raios, ó? A razão entre o raio da maior com o raio da menor é igual a 4 quintos. A gente pode fazer igual lá na aula de razão e proporção, ó. Vou chamar aqui, ó, de 4K e aqui 5K. Quer dizer que o raio da menor vale 4K e o raio da maior vale 5K. Então, K é uma constante, onde foi simplificado aqui. Então, quanto vale o raio da maior? 5K. O raio da menor? 4K. Tudo isso igual a 18. Ó. Somando aqui, está dando 9K igual a 18. Logo, K é igual a 18 dividido por 9. K igual a 2. Confere? Ele quer o raio da maior ou da menor? O raio da menor. Então, o raio da menor vai ser 4 vezes 2. Então, o raio da menor vale 8. Gabarito letra D. Beleza? Dá para fazer sempre assim. Questão 10. Duas circunferências se tangenciam externamente. Ou de novo, ó, reparou, acho que é a terceira questão que a gente vai fazer de tangente externa. Se o raio de uma é 3 quintos do raio da outra e a distância entre os centros é 16, qual o raio da menor? Olha só, vamos colocar a figura aqui. Ó. Então, a distância entre os centros é 16, então aqui eu tenho o raio da menor. E aqui eu tenho o raio da maior. Já sei que se eu pegar o raio da maior mais o raio da menor, está dando 16. E aqui tá vendo? É 3 quintos, quer dizer o seguinte, que o raio da menor está para o raio da menor na razão 3 quintos. Tá? Então você vai fazer aquele padrão, ó, 3K e 5K. O raio da menor vale 3K e o raio da maior vale 5K. Então aqui, ó, 5K mais 3K é igual a 16. 8K igual a 16. K vai ser igual a 16 dividido por 8. K igual a 2. Sandro, o K sempre vai dar 2? Não, cara. Foi coincidência aí. O raio da menor é 3 vezes 2. Logo, o raio da menor vale 6 centímetros, que está na letra A. Gabarito letra A, ele procede e vamos para a próxima. Questão 11. O raio deste círculo é dado pela expressão. Então, essa é a expressão do raio. Sendo ele o raio maior que zero, né, não pode ser número negativo. Qual o perímetro da circunferência? Essa palavra perímetro, né, no mundo matemático aí, é meio complicado falar perímetro de circunferência. Mas ele estaria falando no comprimento. Né? Ele quer saber o comprimento dela, ou seja, o comprimento da circunferência é 2πr. Beleza? Eu vou achar o raio aqui, achando o raio, substituir para achar o perímetro. Vou chamar aqui de segundo passo. Nosso primeiro passo é desenvolver essa expressão, que está assim, ó, 9 menos r ao quadrado menos... Aqui, ó, você tem o seguinte, ó. Aqui você tem aquela coisa lá em álgebra, o produto da soma pela diferença de dois termos, dos mesmos termos, tá vendo? Quando você tem isso, você tem o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então você está ficando ali com o seguinte, ó, r mais 3, r menos 3. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E aqui eu tenho menos 24 vezes r, menos 24r. Menos vezes menos vai dar mais. 24 vezes 3, 72. Tá? E agora eu tenho aqui, ó, 9 menos r ao quadrado, menos, aqui eu vou ficar com r ao quadrado, menos 9, fecha colchetes, igual a menos 24r mais 72. Tranquilo? O sinal de menos aqui, ó, vai mudar todo mundo. Ó. Por que muda, Sandro? Menos vezes mais dá menos, e menos vezes menos dá mais. Vou passar para cá, ó. Ficar com mais 24r menos 72, tudo isso igual a zero. Beleza? Ó, 9 vai embora com... Vai embora não, ficou mais, Sandro, que mais? Vai embora ninguém não. Olha só, aqui eu tenho, ó, 9 mais 9
18. 18 menos 72 dá o quê? 18 menos 72. Menos 54, né? Então, olha só. Eu tenho menos 54, o mais 24R. E aqui eu tenho sinais iguais, soma e conserva o sinal. Fica menos 2R ao quadrado. Tá? Ó, eu gosto de fazer soma e produto, e para fazer soma e produto, o A tem que ser igual a 1. Então eu vou dividir a equação toda por menos 2, tá? Faça a Bhaskara, faça da sua forma, tá? Ó, menos dividido por menos dá mais. 2R ao quadrado por 2 vai dar R ao quadrado. Mais dividido por menos vai dar menos. 24 por 2 vai dar 12. Então 12R. Menos dividido por menos vai dar mais. 54 por 2 vai dar 27. Tudo isso igual a zero. Beleza? Agora eu quero dois números que multiplicado dê 27 e a soma de 12. Né? 24. Né? Então, ó, vamos achar aqui. Ó. O produto R1 vezes R2 igual a 27. E a soma. Aqui não está menos, a gente fala que a soma é mais. É sempre simétrico ali. Ó. Então, o R1 pode ser 3 ou o R2, 9. Ó, 3 vezes 9, 27. E 3 mais 9, 12. Olha só, temos dois valores para os. Ambos servem? Serve, porque os dois servem, serve, porque ambos são maiores que zero. Então, nós temos o nosso primeiro complemento ali, que seria 2π vezes 3, que daria 6π. Ou a nossa segunda raiz ali, eu tenho o complemento igual a 2π vezes 9, 2 vezes 9, 18. Então, 18π. Então, só um dos dois tem que estar nas opções. Então, gabarito letra D. Tá? Questão 12. Todos os dias, atletas correm em torno de uma praça de 200 metros de raio. A praça é circular e ela tem um diâmetro, ela tem um raio de 200 metros. Imagina que aqui é o centro dela e o raio dela vale 200 metros. E o que acontece? O atleta ele percorre o seguinte: ele sai de um ponto, por exemplo, desse ponto aqui, por exemplo, tá uma volta. Quando ele der uma volta na praça, ele está percorrendo o comprimento de uma circunferência. Beleza? Aí ele fala assim: se cada um percorreu 10.048 metros, quantas voltas deu cada atleta? Então, olha só. No primeiro passo, eu vou achar em uma volta qual é a distância. Beleza? Em uma volta vai ser ó, o comprimento que é 2πr. Beleza? Como eu tinha comentado aí. O comprimento, isso aqui é uma volta. Vai ser 2, o π é 3,14 vezes 200. Ó, 2 vezes 3,14, 6,28. Vezes 200 vai ser 2 vezes 628, que vai dar 1.256 metros. Isso aqui foi uma volta. Então, para saber o número de voltas que eu vou chamar de n, vai ser a distância total do percorrido foi 10.048, perdão. 10.048, ó, dividido por 1.256. Então é um valor menor que 10, porque se fosse 10, aqui teria que ser 12.560. Então, qual 8 vezes? Então vai dar 8, porque 8 vezes 6 dá final 8. Então, 8. Então, 8 voltas aí, gabarito letra A. Ó, a questão 13 está repetida, né? E aquele detalhe que eu te falei. Só existia um número menor que 10 aqui, né? Então fizemos a questão já anteriormente. Letra A, tá? Desculpa aí a repetição da questão. Vamos para a próxima. Questão 14. Um grupo de atletas está fazendo treinamento físico. Uma das etapas do treinamento consiste em percorrer em volta de uma pista circular de raio 40 metros. Então, olha só, tem uma pista circular, aonde o raio dela
vale 40 metros. Tá? Imagina que aqui é o centro, então aqui vale 40 metros. Beleza? Sabe-se que os atletas completarão essa etapa do treinamento após 15 voltas na pista. Determine quantos metros cada atleta deverá ter percorrido. Adote π igual a 3. Então, o primeiro passo é uma volta, que é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Isso aqui é o que ele vai percorrer uma volta. Vamos ver? Ó, em uma volta, ó, 2 vezes 3 vezes o raio, que é 40. Então aqui nós temos 240 metros. Então, em uma volta, 240 metros. Agora, em 15 voltas, eu vou pegar 15 vezes 240, que vai dar o quê? 3.600? 3.600 metros aí, cada atleta terá que percorrer. Gabarito letra B, gabarito procede. Questão 15. Uma roda gigante tem 8 metros de raio. Então, tem uma roda gigante, o raio dela vale 8 metros, tá? Então aqui o raio, 8 metros. Aí ele fala o seguinte: quantos metros percorrerá uma pessoa que der 6 voltas nessa roda gigante? Aquele mesmo padrão, ó. Já é a terceira questão desse tipo, ó. Então, o comprimento da circunferência vai ser o que ele percorre em uma volta, 2πr. Então, aqui eu tenho 2. O π, se você olhar para as opções, deixou em função de π. O raio vale 6. Então, uma volta ele percorre 12 π metros. 12 π metros. Segundo passo, em 6 voltas, esse 6 vezes 12 π, que vai dar o quê? 6 vezes 12, 72. Não, o raio é 8, cara. O raio aqui é 8. Perdão aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. O raio é 8. 6 é a volta. 8. Então vai ser 16. Tá? 16. Aqui é 16. 6 vezes 16, 96 pi metros aí. Tá na letra E. Tá? Desculpa ali que o raio é 8 e eu coloquei aqui como 6. Questão 16. Qual a medida do comprimento de uma circunferência cujo raio mede 3 centímetros? Você não precisa desenhar? Não, cara. Bastaria você lembrar da fórmula. Então, só para ilustrar aqui, eu tenho uma circunferência cujo raio dela vale 3 centímetros. Ele quer saber aí o comprimento. Então, o comprimento é 2πr. Já que ela não falou nada sobre o π, vamos adotar ele igual a 3,14. E o raio é 3, né? Então você tem 2 vezes 3,14, vai dar 6,28 vezes 3. Então nós temos aqui, ó, 3 vezes 8, 24, ficam 4 com 2. 3 vezes 2, 6 com 8. 3 vezes 6, 18. E a vírgula ali, 18,84. Gabarito letra A. Questão 17. Uma pessoa percorreu 5 voltas ao redor de uma praça circular que tem raio igual a 12 metros. Então, olha só. Vamos ilustrar aqui. Tem uma praça circular de 12 metros de raio. 12 metros. Aí ele fala, sendo π igual a 3,14, essa pessoa percorreu em metros aproximadamente. Então, olha só. O comprimento dela é o que ele vai percorrer em uma volta, que vai ser 2πr. Tá? Sandro, posso multiplicar logo por 5? Fica à vontade, cara. Faça da sua forma que você achar melhor para você. 2 vezes 3,14 vezes 12, tá? Então aqui eu vou ter 2 vezes 3,14, 6,28 vezes 12. Vai dar, vezes 10 vai dar 62, vezes 2, vai dar 75,36 metros. Isso aqui foi uma volta. Agora vai ser em 5 voltas. Então, vai ser 5 vezes 75,36 metros. Ó, multiplicar por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10, que vai dar
753,6, depois dividir por 2, que vai dar o quê? 376,8 metros aí, que está na letra B. B não, C. C, tá? Questão 18. Então, nós temos aqui, ó, a figura acima mostra o trajeto percorrido por um ciclista para ir do ponto A ao ponto D. Né? Então, se você olhar isso aí do ponto A, ele anda meia semicircunferência, uma linha reta e outra meia semicircunferência. Beleza. Sabendo que AB é igual a AD, que é igual a CD, e vale 9 quilômetros. Então, aqui 9 quilômetros, aqui 9 quilômetros e aqui 9 quilômetros. Olha só, você concorda comigo que. Aí depois ele fala: determine quantos quilômetros o ciclista percorreu ao realizar o trajeto. Então, olha só, é aproximado aí, porque aqui temos circunferência, né? E 3,14 aí. Então, olha só, a distância total que ele vai percorrer vai ser o 2πr. Por que 2πr, Sandro? Essas duas semicircunferências têm o mesmo diâmetro. Se eu unir, forma uma circunferência. Mais a distância BCD. Beleza? Então a distância total percorrida vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 9. O raio não, o raio é 4,5. Ó. O diâmetro é 9, então o raio vale 4,5. Não posso esquecer isso. Mais 9. Beleza? Então a distância aqui vai ser, ó, 2 vezes 4,5 vai ser 9 vezes 3,14 mais 9. Então aqui eu tenho, ó, 9 vezes 4, 36, ficam 6 e vão 3. 9 vezes 1, 9 com 3, 12, ficam 2 e vai 1. 9 vezes 3, 27 com 28, então 28,26 mais 9. Então a distância está ficando 37,26. E aqui acontece, olha só. Aqui ele colocou uma única casa decimal. Então aqui, ó, esse cara aqui é maior que 5. Então eu vou cancelar ele e somo uma unidade à próxima casa. Então 37,3 quilômetros aí, gabarito letra D. Questão 19. A roda de um carro tem 0,8 metros de diâmetro. Nessas condições, determine o comprimento do contorno da circunferência externa dessa roda e quantas voltas completas a roda dará ao percorrer 8.792 metros. Beleza. Então, olha só. Vamos ilustrar aqui. E se o diâmetro é 0,8, né? O raio é metade, 0,4. Então, o raio é 0,4 metros, aí o 40, tanto faz. Então, olha só, em uma volta, eu vou achar aqui o contorno da roda, que é o comprimento 2πr. O comprimento vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 0,4. 2 vezes 0,4 é 0,8 vezes 3,14. Então, 8 vezes 314, eu esqueci as vírgulas, tá? 8 vezes 4, 32, ficam 2, vai 1. 8 vezes 1, não vai 3, foi mal, foi 3 aqui. 8 vezes 1, 8 mais 3, 11, fica 1 e sobe 1. 8 vezes 3, 24, com 1, 25. Só que são 1, 2, 3 casas decimais. Então aqui 2,512 metros é o contorno. O fuzileiro deu mole pra gente, só tem uma opção, que é aqui, ó, gabarito letra A. A segunda opção, a segunda parte do problema que ele pede aqui, o número de voltas, é o seguinte: em uma volta ele percorre isso. Então, o número de voltas, chamado de n, vai ser 8.592 dividido por 2.000, não, por 2,512 aí, que você viu ali que vai dar um valor de 3.500 metros. Beleza? Então, gabarito, voltas, perdão, voltas, gabarito letra A. Beleza? Então, vamos para a próxima.
Questão 20. O diâmetro da roda de um caminhão é 1 metro. Então, tem a roda do caminhão. Se ele tem 1 metro de diâmetro, ele tem 1000 metros de raio. Confere? 0,5 metros. Para evitar um acidente, trafegando a 60 km por hora, sabe-se que o caminhão percorre 157 metros até parar. Quantas voltas completa a roda do caminhão dará nessa situação? Então, olha só. Primeiro, vou calcular qual é o comprimento em uma volta, que é 2πr. Ele pede para adotar o π igual a 3,14. Então, vem aqui, ó. 2 multiplica 3,14 vezes 0,5. Ó, 2 vezes 0,5 vai dar 1. 1 vezes 3,14, 3,14. E no segundo passo é saber quantas voltas. Então, para saber o número de voltas, eu vou pegar a distância toda percorrida, que é 157, dividido por 3,14. Você pode dividir ao seguinte, ó, 15.700 por 314. Que aí você vai ver que você vai ter o seguinte. Até aqui dá para dividir, vai dar 5, né? Então, 4 é 5. Vamos zerar ali 50 voltas, tá? Deixa eu melhorar esse 50 voltas ali, ó. 50 voltas. Gabarito letra A. Questão 21. Na figura abaixo, o triângulo, né? Triângulo ABC está inscrito na circunferência centro-A. Sabendo-se que AB é igual a 4 centímetros e AC é igual a 2 raiz de 5, determine a medida do comprimento da circunferência. Use π igual a 3,14. Olha só, se você observar, se é um triângulo retângulo, que é o 2 raiz de 5, aqui vale 4, e ele fala para a gente que ele quer saber o comprimento. Então, a hipotenusa é o diâmetro, beleza? Então, o primeiro passo para achar o valor de BC, que é a nossa hipotenusa, eu vou fazer o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Então, eu tenho que BC ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais, ó, 2 ao quadrado, 4, raiz de 5 ao quadrado, 5, 4 vezes 5 vai dar 20, ó, 4 vezes 5, 20, 20 mais 16, 36. BC é a raiz positiva de 36. Então, BC igual a 6 centímetros. Beleza? E o nosso segundo passo é achar o comprimento, que é 2πr. Então, olha só, para economizar tempo, 2r. 2r é o diâmetro, e esse diâmetro vale quanto? 6. Então, 6 vezes 3,14. Tá? Porque se você dividir por 2, daria 3. Então, 2 vezes 3, 6. Daria no mesmo. Então, o comprimento é igual a 18,84 centímetros, que está na letra A. Gabarito letra A, gabarito procede. Vamos fazer a última questão agora. Questão 22. A distância entre os pontos A e B é 20 centímetros. Olha só. O que acontece aqui, ó? A distância entre A e B é 20 centímetros. Tá. M é ponto médio dessa distância. Então, se M é ponto médio dessa distância, aqui vale 10 e aqui vale 10. Beleza. Então quer dizer que esses dois semicírculos, ó, esse semicírculo branco e esse semicírculo cinza, eles são iguais. Beleza? Tem o mesmo raio, logo terão o mesmo diâmetro. Beleza? Sabendo que os pontos A, M e B são o centro das circunferências, calcule o comprimento do contorno da figura. Então, o comprimento do contorno é como se fosse essa gota aqui, tá vendo? Esse comprimento. Olha só, você concorda que esse pedaço preenche aqui? Então, esse comprimento, se eu pegar essa parte branca e trouxer para cá, eu formo uma semicircunferência, beleza? Então, eu tenho uma semicircunferência. Então, o contorno, o comprimento dele é πr só, não 2πr, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho a metade da circunferência. Então, 2πr, então você vai assim, ó, 2πr dividido por 2. Corta aqui, ó, então seria πr. Tá vendo? Quanto vale π? Π. E quanto vale o raio? 10. 10 vezes π. Não, 10π não, perdão.
E aqui é o comprimento do contorno, que aí você tem aqui uma semicircunferência com 20. A raio 20 ali. Tá? Perdão. A raio 20. 20 vezes π e 20 π. Cuidado. Porque assim, ó, se eu pego o semicírculo todo aqui, esse semicírculo todo, o raio dele vai ser isso aqui, ó, 20. 10 mais 10, 20. 20, beleza? Então 20 π. Gabarito, letra B e o gabarito procede, tá? Então até o próximo vídeo aí, só com questões do fuzileiro. O próximo tópico é aquele que muito aparece bastante em geometria, que é relações trigonométricas no triângulo retângulo, ou seja, seno, cosseno e tangente.